Boa noite. Boa noite a todos. Acho que fundo branco. Obrigado, Marco. Bom, boa noite eu já falei, né? Esse é mais um desafio, né? Tirar. Melhor não. Aqui é o mais forte. O pessoal me ouve lá no fundo? Tranquilo. Muito bem. Eu queria começar agradecendo. Agradecendo a oportunidade. Claro, o desafio é meu, né? Mas agradecer a oportunidade de, enfim, a gente vem falar e quem vem é quem fala, sempre. Essa história do palestrante, o palestrante ecoa e aí a gente espera que até o final dessa 1 hora, menos um pouco, a gente consiga chegar no seu coração com uma mensagem muito forte. O livro é um livro muito, não sei se é forte, é poderoso. Né? Queria agradecer ao João, sempre nos inspirando com o seu carinho. A Fátima pelo presente, a Fátima o presente aqui. Esse presente veio no final do ano passado, né? Depois, eu não sei quem estava com a gente aqui na palestra anterior, não a última, mas a Caminho da Luz. Quem estava com a gente aqui no Caminho da Luz? Na verdade, a Fátima falou para mim assim: João, esse livro é a continuação daquele. Eu tinha lido o livro, né? Eu falei, mas Fátima, eu li, mas eu fiquei meio sem jeito de negar o presente que tinha. Depois fui ler e achei que era outro livro, porque na verdade é o seguinte: cada vez que a gente abre o livro para ler, você tem a sensação que você está lendo outro livro. É uma impressionante capacidade. Humberto de Campos, claro, e Chico com a sua enorme... Aqui vai ficar muito mais para aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre o Espiritismo. Esse livro é a maior prova disso. A quantidade de dados, informações e nomes contidos aqui dentro é algo que o cara, estudando e pegando informação do YouTube, vai ter dificuldade para consolidar. E o livro foi consolidado via psicografia. Bom, agradecer o Gino não está aqui, né? Não, mas o Gino sempre dando dicas, estudioso, já leu esse livro algumas vezes, e eu ganhei dicas e eu espero conseguir transferir. E por último, alguém que não está aqui, mas com certeza espiritualmente nós vamos evocá-lo, e começar a sentir comichão. Eu mexi com ele ao longo desses dias, que é um rapaz, né? Na minha idade, ele é um rapaz, Haroldo Dutra Dias, que foi um grande inspirador aqui para que eu pudesse, depois da terceira leitura, cair a ficha. Porque não caía a ficha. Eu li o livro e lia um livro de história. Muito bom, aliás. Só que faltavam alguns detalhes, e os detalhes acabaram vindo das palestras do Haroldo, que é um grande estudioso desse livro. E eu convido você, inclusive, a assistir o portal, chama-se Portal Ser. E lá existe um grupo estudando o livro. Esse não é um livro para simples leitura. Leia. Não perca a oportunidade. Maravilhoso. Mas depois pare e faça também. A gente tem que continuar estudando. A obra é uma obra complexa. Né? Sem... Olha, você estudou uma obra complexa. Eu nem sabia que era ela. Depois que a Fátima jogou, falou, vai, agora vai, né? Não tem como voltar para trás. Muito bem. Vamos começar, que a jornada é longa. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. E o espírito Humberto de Campos. Vamos falar um pouco do Humberto de Campos, para quem não conhece, rapidamente, para a gente conhecer esse ser humano muito especial, que já não está mais entre nós, mas que deixou essa mensagem para a gente. Foi como espírito que deixou a mensagem. Vamos errar. A primeira edição desse livro foi feita em 1938. Eu acho que vale a pena falar um pouco do contexto de 1938. Acho que poucos aqui estavam ou tinham nascido nessa época, né? Ninguém.
Mas, na época, inclusive, hoje é muito mais fácil falar de Brasil, né? Em 2015, 2016, do que era em 1938. Que país é esse? Que vem do Brasil? Quem é Brasil? Né? Um país, inclusive, nós estávamos vivendo no planeta, a humanidade estava passando por uma época muito obscura, né? Nós estamos no final, sai da Primeira Guerra, véspera da Segunda Guerra Mundial. O mundo passava por um momento de verdade de escuridão. Alguns, inclusive, estudos da época dizem que o mundo acho que está acabando, né? O mundo vai acabar. Porque logo em seguida vem a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Aquela quantidade de gente sendo morta. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa que marcou a história do nosso planeta. O livro surge nesse momento. Um momento obscuro da humanidade, através das mãos de Chico Xavier, entregue pelo Espírito, então. Algumas considerações. O livro tem... Eu vou fazer Veja, eu preciso até me explicar, porque a gente fica tentando técnicas para poder apresentar o livro. E eu vou utilizar uma técnica aqui que não é nenhuma novidade. Eu vou ler muito pedaços do livro e vou pedir licença para você do português arcaico. Eu vou ter que parar e vou ir bem lento, vou devagar, porque é uma leitura complexa. Mas a gente vai com calma e não tem jeito de eu colocar as minhas palavras, né? Falar, olha, o Humberto de Campos falou assim, quis dizer isso, não dá, tem que ir. Por quê? Humberto de Campos, eu vou me aprofundar, mas é um poeta, né? Então nós vamos ler poesia um pouco, tá? Então o livro mostra qual a função do Brasil no concerto dos povos no planeta. Segundo ponto, assim, uma pergunta. O que Jesus, e na mensagem do livro virá essa resposta, espera de nós, espera do Brasil e do seu povo? O livro vai trazer essa mensagem, vai trazer essa resposta. Será possível conciliar poderio econômico e poderio político? Considerando aí os escritos do Evangelho? Aí a gente faz algumas considerações. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece alguma nação nesse planeta? Nós não podemos esquecer que o planeta é um planeta de provas. Nós estamos em fase de transição. Ainda tem um tempinho aí pela frente. Mas você conhece alguma nação nesse planeta que conseguiu hegemonia econômica sem guerra? Em paz? Conhece alguma? Porque não é desse planeta. Aqui, para se conseguir isso, tem que ser na base da marra, da briga, do sangue, de muito suor, né? Então, quando a gente pergunta poder econômico, poder político no planeta, hoje, na situação atual, no estágio que nós estamos, só se consegue a troco disso que eu falei. Muito sangue, muita morte. Pode olhar, né? É sempre guerra. E sempre envolvendo algo que nós vamos falar muito hoje aqui. Religiosidade. Religião. Mistura-se religião com poder econômico. E aí, então, a gente assiste por aí. E o planeta está aí. Eu tenho 60, talvez tenha um pouco mais, um pouco menos. Mas quantas guerras você viu? E o fundo sempre é econômico misturado com religião. Bom, essas são algumas considerações que vão aparecer depois com mais profundidade ao longo do bate-papo. O prefácio. Olha só quem faz o prefácio do livro. Emmanuel. Emmanuel abre o livro e faz considerações assim. Humberto de Campos. Ele escreve. Por que o livro foi entregue, não por mim, escrito, porque ele que fazia normalmente as inspirações para a psicografia de Francisco Xavier na sua grande maioria da sua obra. E ele fala, o livro, bom, aqui a gente sabe, você vai perceber que Humberto de Campos é amparado por o que há de mais alto nível em termos de espiritualidade. A quantidade de vezes que você vai ouvir aqui Jesus dando assessoria direta, descendo no planeta e conversando, eu nunca tinha visto isso. A não ser que você está lendo
o Evangelho. Jesus está ali no dia a dia. Mas depois da ida dele à volta, desculpa a minha ignorância, eu não conheço outra fonte onde tem tantas vezes assessoria do mestre assim, por escrito e falado. O nosso irmão Humberto diz, Emmanuel, tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com suas habilidades e facilidades de expressão e com o espírito de simpatia que se põe como escritor na face da mentalidade geral do Brasil, até porque Humberto de Campos é brasileiro. Então escolheu alguém que é brasileiro para falar e para trazer a mensagem. Tem uma mensagem também no prefácio interessante que Emmanuel fala com relação a Alexander Humboldt. Esse é um naturalista que visitou o Brasil e outros países da América do Sul, não só o Brasil, né? Aliás, na época que ele visitou o Brasil, os portugueses puseram ele correndo, que acharam que ele ia roubar alguma coisa. Eles brigaram com ele. E ele deixa uma mensagem, quando ele vê o rio Amazonas, e ele vê a Amazônia, o que ele declara é meio que, assim como se estivesse maravilhado, estava, ele diz, eis aqui o celeiro do mundo. Eu não estou olhando a tela está falando. Tá. Estou olhando a tela, e isso é uma base de apoio também para o livro. Porque falar que o Brasil é o celeiro do mundo, você já ouviu. Nós somos o segundo maior produtor de grãos do planeta, em soja, hoje indo para primeiro, vive brigando com o americano. Somos o maior produtor de carne bovina do planeta, então celeiro do mundo. Agora, quando a gente fala celeiro, essa montanha de grão, esse monte de carne, esse monte de comida para alimentar o planeta, né? Eu não sei você, mas não é simples, né? Ser celeiro não é uma coisa fácil. Você fazer uma semente germinar e depois ela produzir comida, requer muito trabalho, muito suor, muita dedicação. E aí ele vem a ligação com essa história do celeiro de comida, celeiro espiritual. É isso que vem na mensagem do livro. Este não é apenas o celeiro que vai produzir comida no planeta, a maior área agricultável do planeta, não. É um país que foi escolhido por Jesus para ser o celeiro espiritual. É que você talvez entrando no tempo. Toda vez que eu falo isso aqui, eu meio que tremo. Né? Como é que escolhe, né? Por que escolheu? E o que representa isso? Na verdade, o que representa ser celeiro é que almas, espíritos, estariam vindo para esse celeiro para aqui se desenvolver, para aqui evoluir. Assim como a semente que você planta no solo tem que alimentar com água, com calor e com adubo e tal, esses espíritos que já estão encarnando aqui há algum tempo, né, não é de hoje, estão vindo de outras eras passadas por aqui. Esses espíritos somos nós, né? Já tivemos e vivemos na Europa antiga lá. Estamos encarnando aqui por misericórdia do Pai e com uma oportunidade de se redimir, né? De evoluir. Por isso o celeiro espiritual. Mas o celeiro espiritual tem algumas características que você vai ver ao longo do bate-papo aí, né? Não tem nenhum santo vindo para cá. Mas os que vieram para cá são aqueles caras, mesmo os caras da cruzada, né? Que matava, que fazia. Eu não quero nem saber que eu fui, mas com certeza coisa boa, de vez em quando eu percebo que não fui aqui, né? E nós estamos aqui para essa evolução. Agora, a evolução, e você vai ver também nesse bate-papo, é muito dependente de cada um individualmente, né? Nós já sabemos disso. Humberto de Campos, rapidamente, né? Mas que daria para falar bastante dele. Um homem de mente extremamente refinado. Eu adoro citar isso, porque eu vou repetir Haroldo. Haroldo fala como se a mente dele fosse um bisturi. E no livro você entende o que é ser bisturi. Nível de detalhe impressionante. Só falta colocar segunda-feira, 9 de novembro de 1900, sabe? Detalhes assim, de datas, nomes e tal. E a preocupação com a construção da língua na escrita, até porque era um poeta, era um
um contista, membro da Academia Brasileira de Letras, a 20ª cadeira dele, importantíssimo na academia daquela época. Desencarna no auge da sua popularidade, tinha uma facilidade impressionante de expressão, até porque na história, depois você lê, YouTube tem essas informações, né? Ele ocupou a cadeira, a 20ª cadeira, mas tomou conta e presidenciou a casa durante um bom tempo. Emmanuel entrega então para esse senhor, Humberto de Campos, esse espírito, a missão de escrever essa obra. Vou começar a colocar um monte de adjetivos. Impressionante. Impressionante. Sabe, nesses dias, saiba você, moça, que você me colocou acordado muitas noites. Eu acordava no meio da madrugada e falei, como é que eu vou fazer para falar isso? E o que eu vou escolher? E o meu tempo está andando. Olha lá, estou olhando ali. Bom. Em determinado momento, você tem o prefácio do Emmanuel, depois você tem... Ele não chama de prefácio, sabe? Ele chama de esclarecendo. Quem escreve esclarecendo é o próprio Humberto. E Humberto fala assim, Jesus... eu vou ter que ler, gente, tá? Então eu vou usar as palavras. Vou ler devagarinho. Nós falamos, leia devagar. Tá bom. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro do Sul, a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, mais uma vez, recomeçassem, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Aonde? Aqui. E segura o coração, você vai ver o que vai acontecer. O nosso amigo grande governador resolveu trazer o negócio para cá, porque lá não estava dando muito certo, não tinha dado certo. Muda de local. E o que vem para cá? A árvore do Evangelho. Rapidamente, a árvore, toda árvore é composta de raiz, tronco e copa. A raiz dessa árvore que Jesus fala é construída pelos profetas do Velho Testamento. O que é a raiz no Evangelho? Justiça. Todos os profetas do Velho Testamento, se for avaliar, analisar, todos eles buscam o tempo todo justiça. Tá, essa é a raiz. O tronco vem da mensagem de Jesus, das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E Jesus disse de novo, não é? O tempo todo, quem vai herdar a terra serão os mansos. Eu preciso correr. Os mansos? Tem pouco. Trabalhar isso, né? E por fim, a copa. A copa é o Espiritismo. A copa é a terceira revelação. É o Consolador. Essa data fica, 1857, vamos falar dela adiante, até para fazer conexão lá com a Caminho da Luz. O mundo da nova era, repetindo, o mundo da era de regeneração será dos mansos. Jesus faz uma visita periódica, assim começa o livro escrito pelo nosso amigo Humberto de Campos. No capítulo 1, o capítulo chama-se Coração do Mundo. O Senhor desejou realizar uma das suas visitas periódicas, olha que interessante, veio visitar periodicamente o planeta, a fim de observar os progressos de sua doutrina e os exemplos no coração dos homens. Jesus vem visitar a Terra para quê? Para contar, fazer estatística de quantos estão nas igrejas, quantos são os evangélicos, quantos estão ali nas igrejas católicas, quantos espíritas estão nos centros, fazer estatística? Não. Jesus vem para saber e ver como é que o evangelho dele está sendo vivido por nós. Se os exemplos que ele deu estão sendo experimentados. E aí, nessa visita, essa visita ocorre, gente, olha a precisão do livro. É até para desafiar historiadores.
exatamente no final das cruzadas. Não tem data. Não é que uma visita. Já tinha várias, né? Mas essa daqui veio no final das cruzadas. E Jesus vem e não encontra uma situação muito interessante. E fica triste com essa situação, né? Ele não ficou contente. Fica decepcionado, na verdade. Fica muito decepcionado porque as cruzadas estavam utilizando o nome dele, né, para fazer justiça, dizendo que em nome de Jesus mata, estrupia, arranca a cabeça, faz justiça. E ele não gostou nada da situação, né? Bom, minha voz é estridente, que chega até lá no fundo. Chega lá no fundo. Então, surge aí, bom, é feita a visita, né, que ele está ali, e aí em seguida aparece uma pessoa chamada, um espírito, né, chamado Hilel, ou Eliu. Esse Eliu é o responsável pelos assuntos psicológicos do planeta. Os assuntos sociológicos do planeta. Quem é Hilel na história bíblica? Hilel é o avô de Gamaliel. Gamaliel é o mestre de Paulo de Tarso. Quem assistiu com a gente aqui, Paulo Estevão, a gente falou muito dele. E ele é um dos maiores sábios hebreu. Ele também é responsável pela fundação da mais famosa escola bíblica na Palestina. Tinha mais um concorrente, que chamava essa escola de Shammai. Eram duas escolas e eles ensinavam o Novo, o Velho Testamento. Esse aqui não precisa ficar então, né? Eles ensinavam a Torá, né? Então, nós estamos falando de alguém que é um mestre, alguém que sabia ensinar, né? E que tinha a partir daí uma missão importante. E aí, o que acontece na sequência é que... Não, não voltei, né? Jesus, conversando com Hilel, e ele diz o seguinte: olha, o senhor está descontente com a situação e com o momento, mas eu tenho um local no planeta que deve servir para o senhor colocar e fazer essa transição da sua árvore do Evangelho. E para fazer trazer a árvore de lá para cá, eu recomendo que o senhor vá. Aí Jesus faz uma pergunta, né? Você, Hilel, sabe onde é que fica? Eu perdi a frase. Onde é que fica o local que eu poderia instalar e poderia implantar a minha árvore? Aí, claro que Jesus sabia, né? O cara que inventou o planeta, essa pergunta é uma pergunta apenas pedagógica, ele já sabia o que era, né? E aí, eles vêm então, fazem uma viagem, né? Que deve ser assim, na velocidade da luz, e vêm parar aqui nas Américas. É bom dizer que isso acontece lá por 1300 e alguma coisa. A América ainda não era nem o nome das Américas, nem se conhecia o local. Então, nesse momento, Jesus e Hilel param e ele fala: bom, e aqui é o local. Ok, Jesus faz uma prece a Deus, recebe a inspiração do Pai e a permissão de Deus para que ele execute esse projeto. Qual o projeto? Transplantar a árvore do Evangelho para as Américas. Ele fala assim: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Queria só fazer um ponto aqui. Aprenderão. O Brasil... Bom, e outra coisa interessante, ele não falou onde era, viu? Na Bahia, São Paulo, até porque se falasse, ia virar olha, vem em São Paulo e ia fazer um monumento lá. Não se falou o local onde vieram, né? Mas a terra onde ele estaria colocando a árvore do Evangelho era para ser uma escola. Então nós estamos na escola. Nós vamos aqui aprender a lei da fraternidade universal. E
vira para o Eli e fala, agora, tu, Eli, não deve ser muito fácil trabalhar com homem, né? Porque ele vai chegar para o cara e falar, bom, agora, a partir de agora, você corporificará lá na terra, no seio do povo mais pobre e trabalhador do Ocidente. E a sequência é que nasce o infante de Sagres. Deixa eu dar uma parada, porque às vezes fica meio confuso aqui. Como não tinha descoberto ainda a América, nem muito menos o Brasil, ele tinha que fazer todo um projeto, né? A coisa está sendo armada alguns séculos antes. Agora eu vou pedir para alguém, e aí o Elio vai, nasce como Henrique de Sagres, lá em Portugal, e funda uma escola de navegação. Para quê? Para que essa escola de navegação faça as naus, e o pessoal era extremamente competente, conta o livro, os mais competentes que existiam, para com essas naus venham descobrir o Brasil, em 1500, que está preparando a situação antes. Essa escola naval vai ter nela, então, Cabral, Fernando Noronha, Colombo, e o interessante, todos eles hebreus. Porque ele era um hebreu, né? O que tem por trás dessa mensagem? Os hebreus implantaram a árvore do Evangelho lá na Galileia. Agora eles vêm para trazer a árvore do Evangelho para cá, para a América do Sul, aqui no Brasil. Está claro isso, né? O conceito. Então vamos lá. E aí tem até uma foto da escola de Sagres. O plano foi montado para sair de Portugal e descobrir o Brasil. Tudo isso intuído, né? Através de intuição, claro. Porque o Henrique de Sagres era uma pessoa como nós que naquele momento já não sabia mais que ele era o Iléu, né? Ou pelo menos não devia lembrar. Mas era intuído disso. E durante a viagem para vir para o Brasil, tem que ler isso no livro. A intuição acontece ao longo de toda a viagem. Sonhos de Cabral, eles sonham com coisa, o navio muda de direção, eles estavam indo para as ilhas, muda, acabam caindo aqui nas... Ou seja, o plano espiritual, a espiritualidade, trabalhava já até para trazer as naus aqui para as costas brasileiras e descobrir o Brasil. Isso no mundo, isso na terra, né? Ele é um hebreu, e mais os outros hebreus todos que estão ali. Mas então de novo era tudo judeu? Era tudo judeu, claro. Ele ia trazer gente que era do time dele, né? Para poder fazer o serviço, né? Isso fisicamente. Espiritualmente também. Esse mesmo grupo, depois, no mundo espiritual, cria uma colônia espiritual na forma da estrela de Davi. Quem sabe, né? Que colônia é essa? O pessoal que está estudando no meio da semana a colônia. Essa colônia é o nosso lar. Pois é. Não, o nosso lar. Eles vão e criam essa colônia, né? Olha só. Por isso que nesse negócio aqui você tem que buscar conexões. É interessante, porque você aprende um burrão, lendo um livro desse, aprende um negócio que eu nunca imaginei que eu ia aprender. Que lá no nosso lar são 72 ministros, certo, Fátima? Certo, João? Pois é. E no Sinédrio? 72. São 72 juízes. Coincidência? Não. Conexões. Conexões espirituais. Por isso, como o Espiritismo é maravilhoso, né? Olha a oportunidade que é um grupo que está me dando a oportunidade de aprender um negócio que eu não sabia. Você sabia? Quem daqui sabia? Interessante. Já tinha lido disso, né? Coincidência? Não, de jeito nenhum. A árvore do Evangelho, então, o povo hebreu que criou a raiz da árvore do Evangelho foi convidado para plantar aqui no Brasil, eu acabei de dizer. Portanto, aquele pessoal que veio nas caravelas eram hebreus, os mesmos hebreus que participaram de lá e que, encarnados em Cabral, Vasco da Gama, Colombo, todo aquele povo veio ajudar a implantar a árvore aqui. A árvore não veio inteira de uma vez só. Não veio. Ela vem parcialmente. Primeiro vem a raiz, depois vem o tronco, e ao final de séculos, vem a copa.
que a Copa chega, que data? Acabei de falar, junto com o Consolador. 1800. É assim que não dormir. Quando é que Jesus conversou com o Ilhéu? É duro ficar acordado, né? 1385, o Brasil foi descoberto em 1500. Os caras foram preparando o negócio, né? Interessante, foi o último quartil do século XIV. 100 anos depois, aproximadamente 100 anos depois, o Brasil é descoberto. Nesses estudos, você descobre que Jesus não faz projeto de curto prazo. Assim, 20 anos, 50 anos. Os projetinhos são de 700 anos de antecedência. Tudo é preparado com muita antecedência. E foi assim, através desse projeto estabelecido por Jesus, que um minúsculo Portugal, presta atenção nisso, olha, gente, não tem coincidência. E aí por isso você vai ficando impressionado, sabe uma coisa? Um minúsculo Portugal, que foi escolhido, aliás, em tempo. Jesus chega para Ismael e fala assim: Ismael, escreve aí, desenha. Você quer que eu desenhe para você? Não devia ser muito bom, firme, né? Então escreve aí, veja. Nós vamos ter, eu quero que o povo que vai habitar aquele país, primeiro, seja um povo humilde, o ignorante, os indígenas. Simples. O povo, segundo povo, é o povo mais pobre do Ocidente. Quem é? Deve ser Portugal, senhor. Portugal? Mas Portugal, senhor, é Portugal. Os caras estão pedindo dinheiro emprestado para pagar outro empréstimo, para pagar outro empréstimo. Estão mal na fita. Não faz mal, eles mesmo que eu quero. Por quê? Porque é um povo trabalhador. E esse povo é o povo que virá. Os espíritos que estavam fazendo parte desses povos, né? E por último, os negros, que já tinham passado por várias reencarnações e que viriam para cá para aceitar, vou chamar de pressão, porque essa palavra é moderna, né? A pressão que ia ser feita aqui, na pátria do Evangelho. E a pressão aconteceu, e nós vamos ver a sequência. Muito bem. Unidade territorial. Olha só que interessante. Essa terra, depois de 3 longos séculos, a pequenina Portugal, um projeto estabelecido por Jesus, né, através desses 3 longos séculos, embora estando preocupada com as fabulosas riquezas das Índias, né, conseguiu conservar, veja só, um povo simples, pequeno, a invasão contra os flamengos, os ingleses, os franceses. Os flamengos são os holandeses, né? Os franceses e os espanhóis. Coincidência? Um país com uma área territorial de 8,5 milhões de quilômetros. 8.000 quilômetros de costa marítima. Uma única língua, espetada no meio da língua espanhola. Você já parou para pensar nisso? Coincidência? Não é coincidência. Um povo pacato. É ou não é brasileiro? Às vezes pacato até demais, né, pessoal? Quantas vezes a gente não fica indignado com por que é tão pacato? Mas isso é feito, foi um projeto assim. Para que fosse assim. Para que o país conseguisse continuar coeso. Imagine se aqui a gente tivesse o espírito belicoso daquele povo que está ali no Oriente. O Brasil está todinho picado em pedaços. E a gente consegue manter isso, né? E aí o cara vai aí e faz um monte de balbúrdia. Então aí os políticos aprontando, a gente reclama e tal, a gente fica indignado. Mas não faz revolução, né, Marcelo? Faz revolução? Sai dando tiro, matando. Esperamos que por enquanto não. Mas é isso que nós temos que continuar trabalhando, né? Porque isso é uma coisa montada, projetada para. Não é coincidência. Quer dizer que a gente tem que aceitar? Não tem que aceitar nada. Mas isso é o projeto. Esse projeto é um projeto de milênio, gente. É um projeto de séculos. Olha isso. Está escrito ali grifado. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do planeta. Um país que conseguisse se manter coeso com uma única língua, né, durante tanto tempo.
Esse é o Brasil. E aí aparece o zelador da terra do cruzeiro. Eu vou ler um pouquinho aqui. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, o Eliu já cumpriu a dele, né? Henrique de Sales vai embora em 1460, ele volta, desencarna de novo. Já fez o que tinha que fazer lá. Henrique de Sales, né? Depois aí tem a descoberta do Brasil, então precisa tomar cuidado porque a história começa a enroscar, tem que tomar cuidado que fica louco aqui, né? No meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael! Esse é o nome dele. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas você o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe nos teus braços, de trabalhador devotado da minha seara, como recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne aí as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Ismael. Então, a partir de agora, a gente já sabe quem. Se tem o governador, vai ter o gerente. O gerente do país chama-se Ismael. Olha, gente, o livro termina e ele está por aí, viu? Ele continua gerenciando o país. A duras custas. Porque você vai ver que não tem sido fácil. Mas a história do livro conta isso. Dificuldade, problema, dificuldade né? Porque tem essa história do livre-arbítrio, né? O projeto é estabelecido, vem o cara e quer fazer do jeito dele. E normalmente os caras que vêm daqui são... A maioria dos espíritos encarnados na terra do cruzeiro são egoístas, prepotentes e arrogantes. Não sou eu que estou falando, tá? Você leu o livro. Somos todos, na sua grande maioria. Claro que no meio tem sempre um santo, outro santo, uma santa e tal, né? E não é o meu caso, tá certo? Então, mas a sua maioria egoístas. Aliás, o planeta, né, bem composto disso. Para aí transplantei, ele fala para Ismael, para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Ela será a doce paisagem dilatada, aumentada do Tiberíades. Gente, a partir daquele momento, a Galileia é aqui. Ele está transplantando a árvore do Evangelho para cá. Sob a luz, sob a égide do Cruzeiro do Sul. É coincidência? A cruz está aqui em cima. O símbolo da redenção. A gente não para pensar, né? É do Cruzeiro do Sul lá. Tem um país que é um país só, que fala uma língua só. Será que é coincidência? Não é coincidência. E aí, Ismael, ainda conversando com Jesus fala assim: guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza. Jesus dá a ele uma bandeira branca, o lema da tua coragem. Lembra-te, sempre estarei contigo no cumprimento dos seus deveres, com os quais abrirá para a humanidade os séculos futuros. Eu estava falando para ali, estava falando dos séculos futuros, nós já estamos vivendo alguns deles, né? Um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. A história é essa, é reconstruir o cristianismo aqui, a partir daqui. Ismael recebe o lábaro bendito, com as mãos compassivas do Senhor, claro, banhado em lágrimas de reconhecimento, como se entrara em ação o impulso secreto de sua vontade. Eis que a nívea bandeira, a bandeira branca, tem agora uma insígnia na sua branca substância. A tinta celeste inscreve o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. A
A gente não vê porque essa bandeira não é visível aos olhos, ela está tremulando em cima do Brasil. E a partir daí, o emissário de Jesus desce então para a terra e vai trabalhar. Eles estão conversando num plano que a gente não entende direito. Mas a conexão deve ser uma conexão de banda larga de não sei quantos milhões de gigabytes. Né? Faz assim, né? A conversa é rapidinho. Pelas conexões aqui, impressionante. Ismael faz uma menção, Jesus está do lado dele já, pois não, Ismael pode falar. Né? Em tempo, né? Só para repetir aquilo, eu me adiantei, me entusiasmei. Mas Jesus chega para Ismael e fala assim: Jesus, Ismael, presta atenção. Repara as nações, presta atenção nisso, gente, que falharam nos últimos 10.000 anos. Nem faz a conta direito. 10.000 anos está para trás lá para a época dos egípcios, lá para trás, né? E a gente não vai errar aqui no Brasil dessa vez. Jesus falando para Ismael. Mas está no livro. Quando eu li isso, eu disse: o que é isso, meu? A conversa é essa. Eu quero um povo mais simples, vou repetir, um povo mais simples e ignorante. Quero os indígenas com as suas almas humildes. O povo mais pobre da Europa, já falei dos portugueses que estavam com o cartão de crédito estourado, estava pedindo emprestado para comprar chaveirinho daqui. Está mal, meu. A África, porque eles já aprenderam em outras encarnações o espírito da humildade e da obediência. Claro que ninguém esperava, muito menos que houvesse essa lambança exagerada da escravidão, como aconteceu. Aí nós já estamos começando a sair fora do poder divino, né? Porque é impressionante. Deus não tem poder no seguinte, nesse momento. Olha só, hein? Não é que não tem poder, né? Mas o livre-arbítrio é por sua conta. Até alterar a evolução, porque muda. O projeto era esse, mudou para aquele, porque Jesus vem para cá, exatamente para isso. Eu já não estava muito feliz com o projeto que estava acontecendo lá na Europa. Escuta, João, Ismael não é um anjo, espírito de luz. Anjo é uma coisa da igreja católica, não é isso que fica. Mas ele é inclusive conhecido como anjo aí, né? Quando você entra lá no YouTube, está escrito o anjo Ismael. Mas eu não quis colocar anjo aqui, porque acho que é um espírito puro. Um espírito que chora. Ismael chora. Pois é. Um espírito puro, assim como os profetas, diante da injustiça, chora. Ismael chora e fala: Senhor, exclama ele, eu sinto dificuldade, porque está difícil. O Senhor faz um negócio, determina o que tem que ser feito, chega lá, os caras mudam tudo. Eu não estou suportando mais, né? A civilização que aqui se inicia, sob os imperativos de vossa vontade compassiva e misericordiosa, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Veja você. Por que ele chorava? Eu já mostrei em foto desse tamanho. Os donatários de imensos latifúndios da terra, chamava-se Terra de Santa Cruz, fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos de Luanda, Guiné e Angola. Ismael chora. Talvez tenha sido uma das maiores dores da humanidade, realmente, a escravidão. Ismael, olha isso, Ismael de Jesus, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que lhe foram confiados. Bem sabes, o texto é longo, mas eu vou encurtar aqui, ó. E, aliás, são palavras de Jesus, né? Vocês prestaram atenção a quantidade de vezes que Jesus veio para fazer a mensagem direta? É conexão direta, é um pum-pum em frente, né? Ou então a banda deve ser uma banda de 1 milhão de gigas, né? Porque fala assim: bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam as suas existências isoladas e coletivas. Coletivo também? Coletivo também. Os países se juntam para evoluir coletivamente. Família, indivíduos, famílias, países. Mas, se não podemos tolher-lhes a liberdade,
Também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Dizendo para Ismael, ou assim não dá, mas não se preocupa. Lei da ação e da reação. Bom, dificuldades. Eu falei para a Glaucia, vou ter que cortar. Tem umas 5 telas de dificuldades. O livro vai mostrando uma dificuldade atrás da outra. Esse Ismael liga para o consultor, conecta com o consultor assim: Jesus, de novo, não está dando, vou mostrar uma. Calada-se a voz de Jesus por instantes, mas confortado Ismael continua: Jesus, Senhor, não terias um meio, pelo amor de Deus, né, de orientar a política dominante, no sentido de purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? O Divino Mestre diz o seguinte: não nos compete cercear os dados e intenções de nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. E aqui ele fala em arbítrio. Entretanto, o tempo é o grande mestre dos homens, o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. Se não nos é possível cercear o arbítrio livre-arbítrio das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, veja só, a fim de que o povo lusitano, que está aprontando aí, aprenda na dor e na miséria as lições sagradas da experiência da vida. Termina assim o capítulo com Humberto de Campos escrevendo o seguinte: os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses do solo brasileiro. Quer dizer, acertar as suas contas. Tudo em função do livre-arbítrio. Então a história do livre-arbítrio é uma coisa... O planeta tem uma definição, tem um rumo. Mas nós, com o nosso arbítrio, com a nossa escolha, podemos mudar. Para bem, para melhor ou para pior. Na época do Império. Agora eu dou um salto, porque o livro deve ter andado aqui uns 5 capítulos. Se eu for ficar parando aqui, eu já estou com 9 horas na resposta. Já estou nos arremates. Na época do Império, recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de Jesus, de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes. Quem que ele chama? Longinos. Todo mundo sabe quem é Longinos? Quem sabe quem é Longinos? Longinos é aquele cara que pegou a lança e furou o coração de Jesus lá na cruz. Eu queria que você lesse de novo ali, ó. Polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplo e de virtude. Longinos, virtude, furou o homem lá na cruz. É que Longinos estava lá no ano 0, quando Jesus foi crucificado, lá atrás, e ao longo desses 2 milênios, ele veio se redimindo. E Jesus chama Longinos na sua presença e diz para ele o seguinte: olha, Longinos, nós precisamos de alguém aqui na terra do Cruzeiro que continue fazendo o país ser coeso, que mantenha essa história do território único, da língua, que não tenha, que o pessoal continue pacato, tem que ser alguém que seja muito líder. E Longinos vem e encarna, e aparece então Dom Pedro II. Foi assim que Longinos preparou a volta para a terra. Jesus fala para ele, inclusive, que essa missão, se bem feita, seria a última dele, e aí então, espírito puro. Seria evoluir para mais próximo deles lá. Em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, no Rio, nasceu no Brasil, Dona Leopoldina e Dom Pedro, nasce o filho, então, Dom Pedro II. Eu tenho um carinho muito especial, porque, não sei por que razão, já há muitos anos, eu sempre achei Dom Pedro II injustiçado. Eu gosto de história, você já percebeu que eu gosto de história? E Dom Pedro foi um homem realmente, olha a frase de fechamento ali, na expressão dos seus adversários,
Dom Pedro II seria o maior de todos os republicanos de sua pátria. Ele era um rei. Ele era tão republicano que no final de 1889, o que aconteceu no Brasil? Proclamou-se a República, né? E na proclamação da República, o rei Babau, rei, volta para casa, né? O seu amigo, que era o Teodoro da Fonseca, de viver junto em casa, vira inimigo a partir dali. E ele vai para o exílio. Diz que derrama duas... Leia essa parte. Se não for ler o livro inteiro, leia esse capítulo só de Dom Pedro. Tenho certeza absoluta que vai molhar um lençol. Porque ele vai embora e volta para Portugal chorando, triste, mas entendendo que o Brasil tinha que ser republicano. Ele era o maior republicano. Dizem que foi a maior monarquia republicana que o planeta conheceu. Interessante isso, né? É um jogo de palavras, isso, monarquia republicana. Sabe o que ele leva do Brasil? Um travesseiro com a terra do país que ele tanto amou. Ele era brasileiro. Foi, bom, claro que atrás disso ele não sabia, ele não lembrava, mas ele era longínquo e ele estava na fase final da sua evolução espiritual. Aí chega a época do Consolador. Então, prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne o pessoal e fala: olha, irmãos, ele, Ismael, Jesus nessa hora já tinha passado as instruções via outro tipo de conexão. Fala aqui, escuta, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador na face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Olha a conta lá, 1857, Livro dos Espíritos. 100 anos, 1957. Mais 100, 2057. Que data é aquela? Pinga Fogo. Francisco Cândido Xavier, inspirado por Emmanuel. Qual a data que o planeta sai de provas e expiações para a regeneração? Alguém lembra da palestra Caminho da Luz? 2057? Você vê que tem conta fechada, né? Bem, então, início da nova era. A era da regeneração. A gente já conhece isso. Documento, e se você quiser ouvir isso, né? Assista, o YouTube tem o Pinga Fogo, você ouve. E aí vem, então, surge o grande discípulo de Ismael. Quem é o grande discípulo de Ismael? Alguém sabe? Vou botar meu tempo. Quem é? Encaminhando-se para um dos seus dedicados fiéis, Ismael diz: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias agora no país do Cruzeiro. Está falando do Espiritismo. Dirigindo-os para o alvo sagrado dos nossos esforços. Você vai arregimentar ali todos os elementos que estão dispersos com os propósitos de reforma e regeneração. Sua luta vai ser grande. Considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Vai criar ali, está grifado, o núcleo das atividades espirituais na terra do Cruzeiro. Com a sua força você vai conseguir. Olha que interessante aquilo. Você vai pulverizar os obstáculos. A força da perseverança e da humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é a obra de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Bezerra de Menezes, em 29 de agosto de 31, né? Vai fazendo conexão com datas aí, né? Vai ver que está tudo amarradinho. Em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nasce Adolfo Bezerra de Menezes, e a missão de trazer, manter, dar continuidade do Consolador aqui na terra do Cruzeiro. Ismael, diz o Senhor para ele, agora chegou a hora da gente montar o núcleo das nossas atividades espirituais. Vamos concentrar. Chega, você já fez toda a parte da colonização, tá legal, trabalhou bastante. Agora nós vamos unificar os nossos discípulos encarnados
para a organização da obra, olha gente, eu grifei, da obra impessoal. Esta obra não é dos espíritas, esta obra não é dos católicos, não é dos evangélicos, nem dos judeus. É uma obra de Jesus. Portanto, é impessoal. É dele. É a obra que a gente já está iniciando aqui na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será, olha que bonito, o cristianismo revivido. Na sua primitiva pureza. Quando fala primitiva pureza, você não voa lá para o início, onde Jesus bebia e comia numa cuia de madeira, e viu outro negócio de ouro, tronos e tal, riqueza, ostentação, nada disso. Na sua primitiva pureza. Como era ele mesmo. O Senhor atrás de mim. A obra de unificação dos cristãos. Eu queria só, terminando, acho que sim, né? Estou, né? Tem uma coisa aqui interessante, que a obra, na verdade, é unificar os cristãos do planeta. Não importa a religião, né? E já está acontecendo. Veja isso. Falando dos católicos, Humberto de Campos escreve assim: as suas catedrais confortáveis e solitárias, os seus conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria, virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Úmbria. Alguém sabe onde é a Úmbria? Itália. É um estado italiano, e nesse estado tem uma cidadezinha chamada Assis. Ali nasceu Francisco de Assis, o homem dos pobres. A história de Francisco, né? Senão a maioria todo mundo sabe. Olha isso. Vê se já não está acontecendo. O grande, fala assim, no mesmo documento aqui, o grande organismo da igreja não será desmantelado, até porque não dá, é gigante, né? O negócio da igreja, todo o contexto da igreja católica. Pois é, mas não precisa desmantelar, porque a ordem já tinha sido dada lá atrás. E Ismael já estava trabalhando nessa história da unificação junto com Jesus. Unificar os cristãos. Fevereiro de 2013. Você sabe que ao longo do tempo nós tivemos os jesuítas que foram extremamente positivos em solo brasileiro. José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, eram jesuítas. Um jesuíta aqui do continente americano, não obrigatoriamente da pátria do Evangelho, Jorge Mário Bergoglio, do 166º Papa, assume o nome de Francisco. Papa Francisco. E ele fala para seguir a obra de Francisco de Assis. Gente, é propaganda para ele? Não, vocês têm acompanhado o Padre Francisco, o Papa Francisco, é uma coisa impressionante. Ele está quebrando o gelo, quando fala, está quebrando uma série de coisas. Outro dia, o negócio do uso do preservativo e ponto final. A igreja nem falava no assunto. O jeito dele, a cadeira que ele senta, o tal do trono que era do outro, cheio de ouro, ele senta num trono de madeira. Pois é, os detalhes. Agora, de novo, pergunto para você, é coincidência? Essa palestra do Haroldo, que você deve conhecer, foi feita no final de 2012. Eu estava assistindo a palestra e o Haroldo passa pelo tema e fala, olha, na Úmbria, o Haroldo, ele é meio iluminado. E esses movimentos já estão em... Isso foi no final de 2012. Em fevereiro de 2013 assume o Papa jesuíta. Coincidência? Ou as coisas estão acontecendo? Veja isso. Tem mais. Na mesma palestra, o Haroldo, depois eu passo os direitos autorais para ele, ele fala assim, o bispo da Paraíba, na semana que vem, vai fazer uma palestra na Federação Espírita da Paraíba. O bispo da
Paraíba, fazendo uma palestra na Federação Espírita da Paraíba. A obra é unificação. Unificação. Nós temos que nos juntar. É isso que Jesus quer. Que a gente se junte e leve a mensagem da Boa Nova, do Evangelho. Continuemos a levar isso. E o ponto de partida passa a ser aqui. Você entendeu isso? Toda essa conversa para chegar nisso. Vai ser mole? Não, porque nenhum de nós aqui é mole, né? Se você tiver depois da tua história, você me conta. Mas a maioria que vem para cá a maioria que vem para cá não é flor de gelo, né? Eu me incluo. Eu só queria deixar a última mensagem. A direção da pátria do Evangelho não está nos centros espíritas do Fátima, nem na Igreja Católica. A direção não está no presidente da República. Vamos mudar o presidente aí. Pode pôr outro novo. Não está. A direção desta pátria, a verdadeira pátria, a pátria espiritual, está nas mãos de Jesus. Gerenciado aqui diretamente por Ismael. Deve ser bastante serviço, né? Então tem o Ismael para tomar conta. Mas tem um cara que toma conta especificamente do planeta. Perdão, deste país. Eu queria terminar falando de união, já que nós estamos falando de união. Queria, antes de terminar, falar que eu não falei em nenhum momento de indignação, né? Devia, porque todos nós com certeza estamos indignados. Mas eu não queria entrar no mérito político, até porque não vai ser a primeira vez que vamos ficar indignados. Já estivemos indignados. Outros que já foram também estiveram. E a reação do nosso povo sempre será mais ou menos pacata. Nós não podemos nos calar. Nós temos que reagir. Só que a tua indignação, quando você estiver indignado, lembra. Lembra do quê? Você tem poder, adianta. Você consegue indignado mudar alguma coisa? Se consegue, vai e muda. Você consegue influenciar? Está dentro da tua zona de influência? Vai lá e faz. Vai lá, assina. Vai na rua. Vai à bandeira. Faça a sua parte. Cuidado com a indignação, porque muitas vezes a gente vê outro tipo de indignação. Sai dos limites do país e vai ver gente indignada com metralhadora na mão matando o irmão. Que essa, eu acho que é a grande virtude de viver nesse país. Apesar da lambança que a gente vê o pessoal aprontando. Só que, livre-arbítrio, a lei divina está aí. Ninguém está pedindo isso, mas quem faz, paga aqui e vai ter que acertar suas continhas. Eu queria falar que para a gente continuar e fazer as coisas acontecerem, e o Aleph diz, para que o nosso Brasil continue sendo, porque ele já é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, vai depender individualmente de cada um de nós, vocês viram isso aí. A nossa evolução depende individual de nós. Depende do nosso nível. Eu queria contar uma historinha para terminar. Uma história que fala sobre união. Era um avô que tinha vários netos e vários filhos. Num almoço daqueles onde a família se encontrava, eles se juntaram toda, a família era enorme, 10 filhos. Então, as noras, os netos, que bom, tinha aquela mesa comprida. E ele sempre, já velhinho, sentado, trabalhou a sua vida inteira, conseguiu montar um patrimônio de terras, mas ele estava vendo que a família estava se separando. A família estava brigando, desunida, por causa das coisas que ele tinha feito com tanto amor, que era para deixar para os netos uma segurança. Aí chamou o neto mais velho, falou aqui, Paulinho, vem cá. Vem cá. Vai lá no quintal e corta um bambu para mim em varetinha, do jeito que você faz para poder fazer a tua pipa. Aproveita e traz umas linhas. Você acha que eu vou pirando? Na hora do almoço, no meio do almoço, vai fazer pipa? Fazer várias varetas, que são para muitas varetinhas. O moleque foi lá e cortou varinhas de bambu, né? Varetinhas de bambu. E traz para mim aqui. O moleque foi, voltou, foi. Pensando que isso aqui, o vovô realmente, né? Já está. Não é Alzheimer, está esclerosando, né? Passou, está pirando. Aí voltou, o vô pegou as varinhas, colocou em cima da mesa, pegou uma varinha. Gente, queria dar uma palavrinha com vocês. Com o meu jeitinho de sempre.
a vida calejou, trabalhou a vida toda, e ele notava que o clima era um clima de discórdia, realmente. Irmão, um olhava para o outro, na mesma mesa de almoço. E deu uma varinha para cada um, só pega uma varinha cada um, e foi espalhando, deu uma volta, chegou do lado de cada um tinha uma varetinha. Não. Falou, bom, agora, pega a varetinha e quebra. Olhou para a cara do outro, pirou mesmo, né? Pirou na batatinha. O vô, o pai, quebrar essa varetinha é simples, ó, tique. Tudo bem. Todo mundo quebrou a varetinha. Aí ele pegou o outro montinho de varetinha que tinha lá, que ele já tinha amarrado, e fez um fechinho assim, ó. Pegou o fecho, passou para o filho mais velho, que era o que estava brigando mais com todo mundo, porque achava que era. Pegou aquele monte de vareta, deu para ele e falou, agora quebra. Assim, e não acontecia nada, né? Não dá para você quebrar. Um monte de varetinha de bambu amarrada junta. Agora passa para outro, vê se alguém tem força para quebrar. E um montinho de vareta foi andando. Chegou lá, todo mundo estava olhando. O que será que o velho quer com isso? Claro que alguns já tinham se tocado. E ele termina o almoço dizendo assim: meus filhos, sozinhos, vocês são muito fraquinhos. Com uma varetinha, quebra fácil. Unidos, ninguém consegue vencer ou quebrar vocês. Que Jesus nos ilumine, que a gente nos mantenha unidos. Que a palavra do Evangelho, nos nossos corações, a gente consiga transmitir para outros. Obrigado pela participação. Boa noite.